aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo atualizado com o alfabeto da língua espanhola. Tem várias informações que eu quero compartilhar, vou tentar ser o mais breve possível para que o vídeo não fique tão longo e ao mesmo tempo trazer todas as informações úteis que eu quero compartilhar contigo. Mas antes que eu esqueça, eu não sei quando tu vai estar vendo esse vídeo, mas a próxima edição da Semana do Espanhol de Verdade está chegando. É o maior evento online gratuito focado no aprendizado do espanhol. Lá eu vou te ajudar a destravar e melhorar de uma vez por todas o teu espanhol, vou te mostrar o caminho do aprendizado do espanhol. Então, para tu fazer esse teu cadastro gratuito, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, corre lá, garante a tua vaga e aí tu vai ser avisado depois por e-mail sobre quando as aulas forem pro ar, vai receber conteúdos legais nossos e tudo mais. Então, clica lá e te cadastra. Bom, e sem mais delongas, vamos ao alfabeto espanhol. O alfabeto espanhol hoje conta com 27 letras, e elas são femininas, tá? Então, quando a gente quer dizer o A, o B, o C, a gente diz la, la, B, la, C, la, D, taranana, ok? Inicialmente eu vou falar cada uma das letras, tu repetes cada uma delas pra praticar e depois eu venho com as demais explicações, exemplos e tudo mais. Então, repete as letras aí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bom, nós tínhamos letras como, por exemplo, o CH, né, o Che era uma letra, os dois L's, né, L ou WL, era uma letra, agora são dígrafos, né? Nós temos 5 dígrafos em espanhol, né? Então nós temos o Che, o Ed, o WL, nós temos o R, WR, enfim, o Q e o GU. Então os exemplos nós temos chévere, lluvia, guerra, querido e os dois R's, perro. Então é quando a gente tem duas consoantes juntas que tem um único som. Isso são dígrafos, né? A gente tem esses 5 em espanhol. Algumas letras também tinham um nome, daí depois virou outro nome, alguns usam um nome, outros usam outro, enfim. A RAI deu meio que uma padronizada, assim, né? Falou, não, agora o nome é esse, o nome é aquele outro, que são os nomes principais, aí são esses, o que a RAI indica, né? São esses que eu compartilhei contigo agora, ditando, digamos, o alfabeto. Porém, tem pessoas que não aceitam esses nomes, que continuam usando os nomes das letras de antigamente. Por exemplo, tinha gente que falava o B e o V como V, porque eles pronunciam as duas letras igual ou praticamente igual. E aí acabava confundindo. Então, alguns países preferiam usar, tipo, V corta, V larga, pro V corta e pro B, V larga. Né? Pros que falam V corta, tem gente que fala V chica, V baja, V chiquita, tem várias possibilidades. O V, então tem gente que fala V alta, V larga, V grande e por aí vai. Mas então a RAI indica que se diga pro B, V e pro V, UB, mas ainda são aceitas outras formas, né, de falar. Da mesma forma, por exemplo, quem falava antes o V como V, falava BW pro W, né? VW, quem falava UB, UW, ou outros falavam WV. Tem uns que falavam até W, enfim. Então tem diferentes formas e alguns ainda usam essas outras formas, mas o que a RAI indica é o UW. Nós temos a letra N, que equivale ao nosso NH do português, né, o mesmo som, então é uma letra N com uma virgulilha em cima, né, que é esse tio, virgulilha. Não temos cedilha em espanhol, tampouco doble S, não temos dois S's, né, no caso dos dois S, até porque o S em espanhol já tem um som forte, então eu escrevo professor,
tem um S só, mas já tem esse som do professor do português, tipo com o S forte. Não precisa botar dois S's, certo? Também o Y indica-se que agora se use o nome G, mas tem aí gente que ainda usa Y, que é o que se usava. E às vezes também até para diferenciar numa palavra, alguma coisa quer dizer, tipo para especificar, que é o som de I, mas que a escrita é com I, letra I e não Y, aí fala, por exemplo, o I chama de I latina. E o Y seria Y, certo? Mas no normal agora, tipo, que a Ra indica é usar pro I e pro Y o G, certo? Acho que é isso o principal, espero não ter esquecido de nenhum detalhe, porque são muitas coisinhas para comentar. Mas para finalizar agora, eu vou te dar alguns exemplos para tu veres a pronúncia das letras aplicadas nas palavras, né? Mas assim, uma pincelada geral, eu já tenho vídeos em que eu falo sobre a pronúncia dessas mais difíceis, principalmente, né? Cada uma delas separadamente, com vários exemplos, te mostrando como é a pronúncia em detalhes e tudo mais. E se alguma eu não fiz ainda, tu pode me deixar nos comentários sugestões que eu faço com todo prazer, mas agora para o vídeo não ficar tão longo eu vou ser mais específica, né, mais breve. Bom, a letra A costuma ser mais aberta, então um exemplo, abeja, né, então eles não vão falar Espanha, Espanha, eles vão falar Espanha, mais abertinha, mas é tipo o nosso som do A aberto. O B é um exemplo, balón, né? Depende a posição da letra na palavra, depende o país, tem país que vai pronunciar mais com som de B, outros com som parece que de V, balón, vocês vão ouvir, parece que o B tem o som de V, mas o que eu mais vejo, e é o som que eu faço, é um intermediário como se fosse entre o V e o B. É como se eu fosse fazer um B, mas eu não pressiono muito os lábios, né? Eu deixo mais separadinho, então, balón, abeja, abeja, e não é abeja e nem abeja, abeja. Tenta fazer um intermediário. O C é como do português, CAK, COK, CUQ, e se for CI e CE, é o som que nem do nosso S forte, né, enfim, ou o nosso C do português. Então eu vou ter, por exemplo, cigüeña e cereza, beleza, mas é na Espanha que o C seguido de I e de E tem esse som parecido, esse som como o do Z, que é pronunciado na Espanha, que é aquele, então, né, tipo TH do inglês. Então, cigüeña, cereza, aí já tem um Z no cereza também, né, cereza. Então, uns fazem mais esse som, essa língua entre os dentes mais forte, outros menos, bem suave. Mas, então, isso é uma coisa mais, principalmente da Espanha. Alguma outra região que aprenderam o espanhol com o da Espanha, ou enfim, vão fazer esse som também. Mas a maioria fala cigüeña, cereza, tudo normal. Bom, o D é normal, que nem eu falo doce do português, dulce, né? Mas tem algumas situações que a gente fala em português dia, por exemplo, e no espanhol é mais suave. Dia, sempre suave. Dia, dulce, doutor, ok? O E, ele é mais fechado normalmente, tá? Então eles não vão falar colegio, eles vão falar colegio, tá? O F, basicamente como do português, um exemplo, falda, falda. Tranquilo, não? A única coisa é que algumas palavras que são com F em português e em espanhol não vão ter o som do F e são escritas com H. Por exemplo, fada vai ser ada, né? Mas só pra uma curiosidade, mas não que todas as palavras sejam com H e que não vai ter F, nada disso. O F tem o som do português. O G, se for GH, GOGO, GUGU, mas se for seguido de I ou de E, vai ser aquele som R, né? Gira, gentil, então esse ok? Parece o nosso R do português, né? Tipo em rato. O H, como eu já comentei, não tem som, então eu tenho hombre, búho, enfim, não tem som. O I é como do português, tipo iglesia, tranquilo. A letra J é como, tipo esse som do G, né? Então, só que daí em qualquer situação, não importa a letra que venha depois. Joven, por exemplo. Joven, jarro. K são pouquíssimos exemplos, né? Mas nós temos como exemplo a palavra koala, é o som de K, tranquilo. A letra L é como do português, só que bem articulada, digamos assim. Então eu tenho, por exemplo, em português eu vou falar Colômbia, Colômbia. E no espanhol, Colômbia, enrola um pouquinho mais a língua. Colômbia, Colômbia. Mais lá pra cima e mais parece enroladinha, né? Colômbia. E também cuidado no final das palavras. Eu tenho, por exemplo,
essa palavra aqui, que não é pastel e sim um bolo, eu não vou falar pastel ou pastel, eu vou falar pastel. Ele tem que pronunciar o L, não é som de U. Pastel, ok? Letra M, ok, mano, amor, tranquilo. Letra N, niña, novio, tranquilo. Só no final das palavras ela geralmente é pronunciada, tá? Então, por exemplo, marrom e não marrom, esse som meio nasalado português. Não, é marrom, tranquilo? A letra N, então a gente tem nhonho, a gente tem añorança, é o que nem o nosso NH do português, como eu havia dito. A letra O, como do português, ojo, só que cuidado que geralmente não tem esse O abertão. Então, por exemplo, história, não é história mais fechadinho. P, tranquilo, pájaro, apuesta, P, normal. Letra Q, K, tranquilo. Queso, por exemplo. A única coisa é que, por exemplo, eu tenho quantos, quanto, quando. Algumas palavras que no português seria com QU, pra eles vai ser com CU, ok? Mas o som do K, que, tranquilo. A letra R, a gente tem o R fraco e o R forte. O fraco é como o nosso, tipo no meio de uma palavra em português, como carinho. Tranquilo, é igual o nosso, não tem problema. Só que eles têm o R forte, como por exemplo em rato, que aí tem que vibrar, é tipo o nosso R fraco, só que mais vibrado. Não posso falar rato, que aí é o som do J em espanhol, ou em alguns casos do G, né? Então eu tenho que fazer o R, só que bem vibrado, bem forte. Rato, romper. Então, eu já tenho um vídeo falando sobre isso, não vou entrar em detalhes. Eu sei que algumas pessoas têm alguma dificuldade com essa pronúncia, mas vai treinando aí que vai melhorando cada vez mais. A letra S, som de S forte sempre. Saber, caça, professor, sempre S forte. Em alguns casos eles têm o S aspirado, tipo las chicas, em vez de las chicas. Mas esses são alguns detalhes de sotaque, mas pode fazer las chicas também, tá perfeito. A letra T, tranquilo, telefone, por exemplo, mas cuidado que é que nem a questão do dia, que não é dia, é dia. Tia, não vai ser tia, vai ser tia, também é bem suave, tia, ok? Letra U, uva, é o som do U normal, que nem do português, eles têm ainda trema para mostrar quando o U vai ter som no GU, cigüeña, eu vou ter a trema lá para mostrar, né, a diéresis para mostrar que o U tem esse som, que não vai ser guenha, vai ser guenha, tá? Mas o U tem o som de U normal. Letra V é aquele esquema que eu falei, vai ter gente que vai fazer mais parecido com o som de V ou de B, esse intermediário entre V e B, eu costumo fazer o parecido com o intermediário aí. Então, por exemplo, vaso, aviso, tá? O W, né, o W, é mais palavra que vem de fora, ou alguma coisa assim, tipo whiskeria, é esse som. Vai ter palavra que, por exemplo, bater, que eles vão falar com som de, como se fosse um V mesmo, né? Bater. E alguns vão escrever com W, outros com V, enfim, né? Mas é um W, a gente quase não vê, né? Então não precisamos nos abalar tanto. Letra X, se começar uma palavra com X, vai ser um som de S forte, tipo xilófono. Que são poucas. E se tiver o X no meio da palavra, vai ser o som de X. Então, exquisito, por exemplo. Algumas pessoas em alguns países acabam dizendo parecido com o som de S, exquisito. Parece que não tem esse X. Vocês vão perceber em séries e filmes. Mas em geral é o X, exquisito. E tem algumas exceções, né? Palavras daí tem toda uma questão de história do porquê disso, mas por exemplo, México se escreve com X, em espanhol também, mas é que em algum momento algumas pessoas também escrevem ou escreviam com J, por isso tem esse som de México. Então tem essa história, mas em geral o X tem esses dois sons. Som de S no começo da palavra e X no meio da palavra. O G ou Y vai ter o som como o dos dois L's, né? Em alguma situação não é o mesmo som, mas na maioria dos casos quem faz o som de um jeito vai fazer tipo do Y de um jeito, vai fazer dos dois L's desse mesmo som. Que pode ser, por exemplo, yegua, jegua, yegua, jegua, chegua, depende do país, eu já tenho um vídeo falando sobre isso, né? E os dois L's a mesma coisa, tem mais de uma pronúncia correta.
Então tu tens que escolher qual que tu preferes mais, qual que tu gostas mais. Para completar, nós temos o Z, que tem o som tipo esse C seguido de I de E. O S e o Z tem sempre o mesmo som, tipo aqui, por exemplo, na América. Então é cereça, é zorro, é sabroso, né? As 3 letras do mesmo som. Mas na Espanha, como eu falei, o C seguido de I de E e o Z, letra Z, eles têm esse som tipo do TH do inglês, a língua entre os dentes. Então, zorro, cereça. Então, lembra disso. Bom, então é isso. Espero ter dado todas as dicas que eu queria. Provavelmente o vídeo ficou longo, mas é que é muito detalhe. Espero que tu tenhas conseguido entender aí o alfabeto e a pronúncia das letras nas palavras, né? Depois, em outros vídeos, eu trato com mais detalhes sobre algumas pronúncias mais chatinhas e que eu tenho que dar mais detalhes, mais explicações. Espero que tu tenhas gostado. Deixa aí um me gusta, te inscreve no canal se tu ainda não estás inscrito, nos segue lá no Espanhol de Verdade, te inscreve para a Semana do Espanhol de Verdade e nos vemos no próximo vídeo. Hasta pronto, tchau!